Olá, bom dia, sou Cláudia Jacinto, para o canal Ginecopoint, falando um pouquinho sobre a parte 2 de vacinas anti-HPV. Quais são as vacinas? Como a doutora Flávia já comentou no outro vídeo, nós temos atualmente a vacina bivalente com 2 vírus que estão associados ao câncer, 16 e 18. Quadrivalente, que nós temos no Brasil, inclusive gratuito no SUS até 15 anos, de 9 a 14 anos, para as meninas de 11 a 14 anos, para os meninos, 2020 estendendo para os meninos de 9 a 14, tal qual as meninas. E para pacientes que convivem com HIV, pacientes com cânceres antes de fazer a quimioterapia, mais ou menos 2 semanas antes, até 3 a 6 meses depois, pacientes transplantados e outros imunossuprimidos, 3 doses até 26 anos. 2 doses, portanto, só para meninas e meninos de 9 a 14 anos ou 15 anos incompletos. Por quê? Porque nesse momento a produção de anticorpos é muito robusta nessa idade. Há uma grande resposta imunogênica. Entretanto, a vacina quadrivalente com vírus 16 e 18, fazedores de câncer junto com outros cofatores, 6 e 11, fazedores de condilomas genitais ou verrugas anogenitais. A vacina quadrivalente que nós temos disponível no SUS e na rede privada. Na rede privada brasileira tem também a bivalente. Lembrando, a nonavalente não está disponível ainda aqui no Brasil. Então, essas vacinas, a vacina quadrivalente que nós temos disponibilizadas, nós podemos utilizar, como está escrito na bula, de 9 a 26 anos, quadrivalente. E a bivalente oncogênica, que tem resposta de anticorpos também bastante forte, bem intensa, e algumas vezes o seu médico vai indicar, algumas poucas vezes, indica-se muito mais a quadrivalente, mas algumas poucas vezes em pacientes mais velhos pode ser que se indique a vacina oncogênica ou bivalente, que tem um estímulo de anticorpos mais forte. Cabe a teu médico decidir com você. E essa bivalente só tem no sistema privado. Quando que se pode usar? A partir de 10 anos, sem data limite. Então, uma paciente com 50 anos pode utilizar. Qual é o segundo grande pico de infecção por HPV e de lesões pré-câncer induzidas por HPV e cofatores? Esses cânceres, sobretudo os anogenitais, que são mais estudados. O primeiro grande pico todo mundo sabe, que nós já falamos por aqui, de 15 a 25 anos. Segundo grande pico, de 45 a 55 anos. Portanto, vocês vão ver algumas vezes nós indicando a vacina para pacientes mais velhas. E vale também ressaltar que, à medida que vai aumentando a idade, nós vamos ter uma resposta menor e uma eficácia vacinal menor. Muitas dessas pacientes da população geral já tiveram contato com alguns HPVs contidos nas vacinas, e essas vacinas são profiláticas, idealmente para quem nunca teve. Entretanto, a pergunta que sempre se faz: se eu tive já uma NIC, uma lesão pré-câncer no colo do útero, eu posso tomar vacina? Pode. Você teve a NIC por um tipo de HPV e ainda se defende de mais 3. E talvez estudos menos robustos mostram que pode ser que diminua a possibilidade de recidiva, de volta da NIC. Vai tratar a NIC em questão? Nunca. Não é vacina terapêutica. Vacinas terapêuticas estão ainda em estudos e muito rudimentares. Está tudo começando ainda. As vacinas que nós temos no mercado são profiláticas. Até a nonavalente, ela é profilática, parecida com a quadrivalente, entretanto, com mais 5 vírus, portanto, elevando a proteção para câncer de colo do útero até mais ou menos uns 90%. O que aconteceu aqui no Brasil? O que aconteceu é que a primeira dose, lá em 2014, as meninas vacinaram bastante, foi bonito, mais de 90%. A gente precisa de mais de 80% para ter uma cobertura vacinal que possa diminuir câncer no futuro, câncer de colo no futuro, para a gente ver o impacto real.
E o que aconteceu aqui no Brasil? Desculpe. O que aconteceu aqui no Brasil, a primeira dose, nós tivemos essa adesão linda, mais de 90%, 92% ou 93%, não me lembro. Na Colômbia, 97% ou 98% de meninas se vacinando. Mas na segunda dose, isso caiu terrivelmente, foi para baixo de 50%. Não atingimos a cobertura vacinal. Lembrar que é uma vacina eficaz contra câncer, sobretudo o câncer de colo do útero, que é o mais frequente de todos esses induzidos por HPV cofatores, e que ainda é um grande problema de saúde pública nos países em desenvolvimento, subdesenvolvidos, e aqui no Brasil ainda é um grande problema de saúde pública, principalmente em determinados bolsões, em determinadas regiões. E justo essas meninas, essas cujas mães nem fazem prevenção secundária com Papa Nicolau e ou teste DNA HPV, aqui no Brasil, ainda pelo Ministério da Saúde, Papa Nicolau, anual, depois de 2 normais negativos, passa para trienal, e especificamente depois dos 30 anos, que é o mais importante. Mas essas mães não fazem, e essas filhas vão perpetuar a falta da prevenção secundária e não vão tomar vacina, não farão a prevenção primária. Vale refletir. Ah, mas aí a vacina, nós temos medo porque houve o fenômeno de Bertioga, onde 11 meninas foram internadas, 8 saíram logo. Houve o fenômeno do Acre, que a gente andou estudando, eu também fiquei grilada. E houve o fenômeno do Acre, mas quando a gente vai ver o fenômeno do Acre, o fenômeno da Colômbia, quando nós vamos estudar isso tudo e com o aval da Organização Mundial de Saúde, com o aval de inúmeras entidades, tipo Sociedade Brasileira de Imunização, a nossa sociedade, a Febrasgo, a Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, todas se manifestando, mostrando que a segurança da vacina anti-HPV, ela é bastante importante. Por quê? Porque são mais de 300 milhões de doses dadas e poucos efeitos adversos marcantes, como esses que poderiam levar a algumas alterações de parestesia, alterações de marcha, entretanto, a maioria transitórias. E o que me fez pensar muito e falar, nossa, provavelmente eles têm razão quando eles dizem que a maioria estudaram, e até a psiquiatria da USP andou estudando as meninas do Acre, a síndrome psicogênica da adolescente, que acaba uma adolescente sente alguma coisa e a outra passa a sentir. Isso procede. Se nós vermos o que aconteceu no mundo todo, a maioria foi 11 meninas de uma única escola em Bertioga, uma cidade na Colômbia, uma cidade no Rio Grande do Sul, uma escola não sei aonde. A maioria desses efeitos adversos com alterações de marcha e todos eles acompanhados, vendo a reversibilidade desses casos. Então, a maioria deles aconteceu em grupos de meninas. Por quê? Só em pequenos grupinhos e mais de 300 milhões de doses dadas no mundo todo. Vamos pensar? E vamos pensar no benefício dessa coisa? O benefício é diminuir câncer de colo, quarto câncer que mais mata as mulheres aqui no Brasil. Será que não vale nós vacinarmos em massa? Não é Covid, é alergia. Será que não vale vacinarmos em massa? Claro que vale. Vale a gente pensar nisso. E os meninos? Os meninos, então, foi drástico aqui no Brasil. Só 23% ou 24%, 25% no máximo começou a vacinação nessas crianças do sexo masculino, sexo biológico masculino. E qual seria a grande importância de vacinar esses meninos? Vacinar os meninos é muito importante, porque nós não sabemos ainda, nesse momento de 9 anos, 10 anos, nós não sabemos qual é a orientação sexual. E é importante para a prevenção. Câncer de pênis, só 50% é induzido por HPV, mas câncer de canal anal, nós vamos ter 85% ou 90% induzido por HPV cofatores. E aí, os meninos não estão vacinando, 20 e poucos %. O que nós deveríamos, então, solicitar ao Ministério da Saúde que fizesse, já que nós vamos ter doses sobrando por conta da pandemia, para não desperdiçar. De repente, é o momento de se pensar em vacinar o grupo de homens que fazem sexo com homens. E por quê? Porque é um grupo com um risco muito maior
do que as mulheres em geral de ter câncer de colo, eles têm de ter no canal anal, pelo mesmo HPV. HPV de alto risco, sobretudo o HPV 16. Então, é uma população que nós deveríamos pensar em vacinar numa idade mais avançada. Assim como as pacientes HIV positivos, pacientes que convivem com HIV em geral e outros imunossuprimidos, nós poderíamos pedir uma ampliação de idade. Por quê? Porque vai sobrar dose. E terminando, eu vou dizer o que há de mais importante. A gente deve recomeçar e reforçar a vacinação nas escolas. Nas escolas é assim que a gente consegue um sucesso maior. O doutor Júlio Teixeira faz um trabalho maravilhoso na cidade de Indaiatuba, perto de Campinas. Ele vai conseguir coisas brilhantes por lá. Então, vacinação escolar, para que consigamos atingir mais essas meninas e no futuro nós consigamos diminuir câncer de colo do útero, sobretudo, e os outros cânceres de cabeça, pescoço, de canal anal, vagina, vulva, e que tem a sua parcela e que é induzida por HPV cofatores. Então, para terminar, nós devemos ter medo? Não devemos ter medo, porque o benefício é muito maior do que o risco dessa vacina. A maioria dos efeitos colaterais são febre, dor local, vermelhidão, a maioria é coisa pequena. Quando nós temos benefícios infinitamente maiores e uma raridade de efeitos adversos, nós devemos pensar que a diminuição das mortes, sobretudo por câncer de colo do útero, elas vão ser muito mais importantes para nós, sobretudo no Brasil, onde a incidência de câncer de colo do útero ainda é muito alta, porque a cobertura da prevenção secundária é desorganizada e é muito baixa. Então, que tal vacinar teus filhos, filho de 9 a 14 anos, 2020 os meninos vacinarão também de 9 a 14 anos, então vacinar seus filhos e lembrar de fazer sua prevenção secundária com Papa Nicolau e ou teste DNA HPV onde houver. Uma outra lembrança nessa era de pandemia não vacinaram para HPV porque estavam em quarentena e estavam isolados. Não tomaram então a segunda dose. Se não tomou a segunda dose, tentar tomar a segunda dose até um ano e 3 meses, 1 ano e 6 meses no máximo, mas idealmente as 2 doses dessas crianças dentro de 1 ano. Tomou a primeira dose, não pôde vacinar a segunda dose porque estava isolado. Agora pode procurar a vacinação com a segunda dose. Não esquecer da segunda dose da vacina HPV. Pode adiar? Pode. A primeira dose dada, tá dada. Vai tomar a segunda. Mesmo que atrasada, sem problemas, se for dentro de 1 ano, então a eficácia é muito parecida com se seguir o calendário de 0 a 6 meses. Não esquecermos disso. Então, nessa pandemia, houve, assim, pararam de vacinar, as pessoas pararam de ir pelo isolamento, pelo distanciamento, mas lembrar agora de manter caderneta de vacinação em dia, para não aumentarmos, não só a doença HPV, mas outras doenças, então, mais importantes, principalmente as infantis, em relação à vacinação, que não pode perder muito tempo no calendário, tem que levar isso em conta. Lembrar que não é por conta da pandemia que vai se passar o ano de 2020 sem ninguém vacinar, não. Por favor, leiam, vai no Google e procura a SBIM, o Ministério da Saúde, e vocês vão ver que tem todo o calendário para que possa ser seguido. O Programa Nacional de Imunização no Brasil ele funciona muito bem, mas em relação à vacina HPV, a segunda dose deixou a desejar. Lá no início de 2014 foi bacana, mas agora não está sendo muito, não. A gente deveria aumentar a cobertura vacinal para as meninas e para os meninos do Brasil todo, de 9 a 14 anos,
Meninos ainda 11, 14, mas esse ano ainda deve mudar para 9, 14, como era programado, né? Já estava protocolado. E com isso, a gente vai conseguir diminuir câncer de colo, que é o quarto câncer que mais mata as mulheres no Brasil, já que é uma vacina efetiva, eficaz, a eficácia vacinal foi comprovada. E lembrando sempre, quando der medo, fala assim, ó, lembra assim, mais de 300 milhões de doses foram dadas no mundo todo. Então, não tem que ficar com medo porque o Japão parou, não tem que ficar com medo porque houve a maioria até notícia falsa, mas alguns eram efeitos colaterais mesmo, só que quase que a totalidade reversível, porque todas elas foram acompanhadas. Era isso aí que a gente tinha para falar mais ou menos, e de repente a gente volta com uma parte 3 de vacina HPV, porque vacina HPV sempre tem muita dúvida, né? Todo mundo. Era isso aí que a gente tinha para falar.